Bom, pessoal, vamos começando. Eu vou estar interrompendo aí o Lesão Music. Deixa eu só colocar aqui a apresentação. Hoje, hoje eu tô que nem a Ana, tá chique aqui, que nem o Pastor Edu. Fiz, a- Fiz uma apresentaçãozinha, peraí. Deixa eu só. Acho que. Deixa eu só arrumar aqui a tela, que eu tenho só uma para ver. Aí, agora deu certo. Estão vendo aí, né, a apresentação? Sim, Beleza. Então, vamos começar aí o culto de hoje. Gostaria só de fazer uma oração antes. Senhor, obrigado por esse tempo, nós entregamos ele a Ti. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para aquilo que vai ser ministrado nessa noite e que o Senhor nos ajude, Senhor, a cumprir tudo aquilo que nós vamos aprender. Abençoe a vida de cada um aqui presente e nos dê uma noite de paz, de alegria, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, pessoal. Nós estamos então aí no capítulo. amém. 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 Foi a Meg, né? Amém, Meg. Nós estamos aí no capítulo 6 do livro Cultura da Honra. Só vou ver aqui se eu não cumprimentei alguém rapidinho. A Luísa. Boa noite, Luísa. Boa noite, Lu. Acho que é só. Nós estamos aí no capítulo 6 do livro Cultura da Honra. Estamos na reta final, faltam poucos capítulos para a gente concluir. E hoje nós vamos estar falando, o capítulo 6 vai ser dividido em duas partes. Então, hoje nós vamos falar sobre amor. E é o assunto mais importante da Bíblia, né? Porque o amor, nós vamos ver que Deus é amor, Jesus é amor, né? E é o principal mandamento de Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas, o principal e os dois únicos, digamos assim, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, esse assunto é muito importante. Lógico que não vai dar para falar tudo sobre amor, nem se nós escrevêssemos vários livros, se pegasse uma biblioteca inteira, não conseguiria explicar tudo sobre amor, porque é um assunto, né, que faz parte da natureza de Deus, e Deus é infinito. Então, mas eu creio que a gente vai cada vez mais crescendo o nosso entendimento sobre esse assunto, e também temos aí a eternidade inteira para aprender sobre amor, sobre amar o próximo e sobre amar a Deus. Então, ali em 1 Coríntios 13, versículo 13, diz assim: três coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor, né? Então, nesse trecho, né, aí em 1 Coríntios 13, 13, é um capítulo muito famoso, né, que fala sobre o amor. Creio que a maioria de vocês já devem ter lido, e ele fala que o amor é a coisa mais importante que existe. Então, se a gente pensar, né, numa construção, tem, como a gente leu, né, tem a fé, o amor e a esperança. Essas três coisas são importantíssimas no reino de Deus, né? São princípios muito importantes. Se nós pensarmos nisso, né, o que mantém o amor, né? Para o amor existir, o que tem que existir? Então, a gente poderia estar pensando em várias coisas, né? Em vários princípios
que são importantes no reino de Deus e os mais estáveis que existem. Então, eu coloquei aqui um exemplo. A obediência, o temor, a fidelidade, a lealdade, comunhão, honra, humildade, paciência. Mas tudo isso não é a base do amor. Na verdade, o amor é o fundamento de todas essas coisas. O amor é o mais importante. Por meio do amor é que nós vamos ter todas essas características, cumprir todos esses princípios do reino de Deus. Então, nós não podemos dizer que a comunhão é o fundamento do amor. Por quê? Porque o amor é que produz a comunhão. O amor é que produz a lealdade a Deus e ao próximo. E assim por diante. Sem amor, não há obediência. Sem amor, não há serviço. Sem amor, não há honra. Então, o amor, como nós lemos, é o fundamento da nossa fé, é o principal fundamento da nossa fé. É ele que vem antes de tudo. Mas, se nós pensarmos, né, a base do amor, qual que é? E aí a gente poderia colocar aí coisas, né, que fossem, que a gente considere mais importante, mais estável. Por quê? Porque o amor é o principal. Então, o fundamento do amor, a base do amor tem que ser algo muito estável. Mas, na verdade, não é assim. Por quê? A base do amor é a liberdade. Então, a liberdade, o que que é? É a gente escolher, ou seja, nós temos a opção de amar a Deus ou não amar. Então, todo o amor, ele não existe se não tiver a liberdade. Então, Deus, ele criou vários seres, mas ele deu para duas criaturas em especial, essa capacidade de escolher amar ele ou não. Quais são essas duas criaturas? Somos nós, seres humanos, e os anjos. Então, nós conhecemos essas duas criaturas que têm essa opção de amar a Deus ou não. E por que isso existe? Porque se não tiver a liberdade, não existe o amor. Então, aí Thomas Jefferson, né, disse: pessoas livres são as mais difíceis de liderar. E quem são as pessoas livres? Livres somos nós. Por isso nós somos difíceis de liderar. Não pensa que o papel de Deus e o papel dos nossos líderes é fácil. Por quê? Porque nós somos livres e nós temos a opção de obedecer ou não obedecer, de amar ou não amar, de honrar ou não honrar. Por quê? Porque a base do amor, vou repetindo, e eu vou repetir isso várias vezes para a gente fixar, a base do amor é a liberdade. Amém? Então, Deus, ele quer liderar as nossas vidas, Deus, ele lidera as nossas vidas, não por meio do controle, mas por meio da influência. E todos nós somos líderes. Todos nós somos líderes. Aí você pode falar assim, mas eu não sou líder na igreja, eu não tenho, assim, um papel de liderança, eu sou membro, né, não tenho ainda um papel de liderança, não entendo que isso é para mim, mas você é líder da sua própria vida, você é líder da sua casa, que nem a Meg está aqui, ó, tô vendo ela, como tem a apresentação, dá para ver poucas pessoas, né? Mas a Meg, ela é líder da casa dela, das finanças dela, dos recursos que Deus dá para ela. Então, todos nós somos líderes. E todos nós também somos livres. Se nós não somos livres, algo de errado está ocorrendo. Então, o homem, ele foi expulso, né, do jardim do Éden. Muitas vezes, quando nós lemos essa passagem, nós pensamos assim, o homem foi expulso por punição, né? Lembra
o que a gente já aprendeu, né, nos cultos passados, né, que Deus, o propósito de Deus não é nunca punir o homem, mas é mostrar a responsabilidade que ele tem nas suas escolhas. Então, o homem, ele não foi expulso por punição, mas por proteção. E aqui a mídia vai postar, né, não sei, esse capítulo aqui, de Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 23, que diz assim: Então o Senhor disse, vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden Adão e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Então, olha só que importante entender isso. Quando o homem ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem ele traiu ele traiu Deus, ele virou as costas para Deus. E ele falou assim, ó, agora eu quero ser independente. Né? Em outras palavras, era isso que o homem ele estava dizendo. E o homem começou a existir o poder do pecado na terra. Certo? E por que Deus ele expulsa o homem do jardim do Éden? Porque no jardim do Éden tinha uma outra árvore, que é a árvore da vida. E se nós comêssemos, né, se Adão e Eva comessem desse fruto, eles iam viver eternamente no pecado, eternamente distante de Deus. Então, para proteger o homem, para proteger a humanidade, Deus, ele expulsa o homem do jardim do Éden. Então, é isso, né? Esse é o propósito que Deus faz, não era punir, mas era uma consequência daquela decisão, daquela escolha que o homem tomou. E que decisão Adão e Eva tomaram naquele momento? De não amar a Deus. Então, essa foi a grande decisão, né? Eles falaram assim, olha, eu não vou obedecer a Deus. E lembra que a gente viu nos slides anteriores que a obediência, ela vem por meio do amor. Quando a gente ama, a gente obedece. E a partir disso, Deus, ele cria, né, o livre-arbítrio. Então, quando Deus criou o homem, ele deu a ele o livre-arbítrio. E o que acontece com o livre-arbítrio, né? C.S. Lewis, ele explica no livro A Cultura da Honra, tem uma citação dele, que o livre-arbítrio, ele permite que a criatura, né, ela escolha o que é certo e o que é errado. Então, desde o início, Deus ele já nos deu o livre-arbítrio. Quando Deus criou o homem, ele já deu essa capacidade para o homem de escolher o que é certo, de escolher o que é errado, certo? E se alguma coisa ela é livre para escolher o que é certo, o que é bom, ela também tem que ser livre para escolher o que é errado, o que é mal, o que é prejudicial. E talvez a gente se pergunte, né? Se o livre-arbítrio torna o mal possível, por que então Deus criou o livre-arbítrio? A gente pode se perguntar, né? Por que Deus criou o livre-arbítrio? Não era mais fácil ele ter nos feito, né? E ter controlado a nossa vida e não ter dado esse poder de decisão? Se isso tivesse acontecido, não ia acontecer tudo o que aconteceu. A gente ia estar no jardim do Éden agora, o mundo não teria fome, não teria morte, não teria guerra, não teria nada disso que ocorre hoje. Mas, olha só, o livre-arbítrio, ou seja, a nossa capacidade de escolha,
é a única coisa que possibilita que o amor, a bondade, a alegria valha a pena. Por quê? Nós só vamos valorizar isso quando nós tivermos a opção de escolher a outra coisa, de escolher o caminho errado. Então, Deus, ele sabia, né, quando ele nos criou, ele sabia que tinha probabilidade, que tinha a chance de nós escolhermos o caminho errado. E foi isso que aconteceu. Deus não foi pego de surpresa. Ele sabia exatamente que nós íamos ter esse poder de escolha e nós poderíamos escolher caminhar com ele ou não. Amém? Mas ele quis correr o risco. E é outra característica, né, do amor, é outra característica da liberdade. Por quê? Porque a liberdade, quando nós somos livres, nós corremos o risco. Por exemplo, eu não tenho filho, né? Mas vocês que têm filhos, vocês vão dar, dentro da casa de vocês, um ambiente de amor. Esse é o objetivo. E vocês vão dar para o filho de vocês a capacidade dele escolher. Já pensou se vocês tivessem um filho que nem uma máquina, que você apertasse um botão no seu filho e ele falasse, te amo, papai. Ele não ia ter a escolha de dizer que ama você. Você ia apertar um botão e ele ia falar automaticamente, te amo. Existe amor nisso? Não. Mas o amor, ele existe quando o filho, voluntariamente, ele vai até você, vai até o pai, e ele fala, eu te amo. Quando o marido, voluntariamente, vai até a esposa e ele faz uma declaração de amor. E não só da boca para fora, mas em atitudes, né? Então, eu até estava brincando aqui antes do culto, quando eu lavo a louça, é uma declaração de amor que eu estou fazendo para a Geice. Então, eu amo a Geice, né? Então, ela está até aqui no culto com a gente, já estou falando aqui que eu a amo. Mas as minhas atitudes também precisam expressar isso. Agora, já pensou se eu fosse que nem a máquina de lavar louça? Não ia existir amor. A Geice não ama a máquina de lavar louça. Ela gosta, né? Ela é uma ferramenta que nos ajuda aqui em casa. Mas ela não ama. Por quê? Porque a máquina de lavar louça, ela vai ali, aperta um botão e a máquina de lavar louça começa a lavar louça. Então não existe amor. Mas Deus, ele nos fez como criaturas. E por isso nós temos a oportunidade de expressar esse amor todos os dias na nossa vida. De adorar a Ele, de render graças a Ele, de ser grato por tudo que Ele nos faz. Nós temos essa oportunidade. Ó o pastor Vini. Vou comprar uma máquina de lavar louça. Ajuda, pastor. Pode comprar, que é algo imprescindível, né? Principalmente para nós, homens. Quando sair a máquina de passar roupa, eu vou comprar também. Por enquanto, não existe, né? Mas se existir a máquina de passar roupa, também vai ser uma benção. Então, tá dando para entender, né, por que é necessário que nós sejamos livres. Então, a mensagem de hoje, ela é muito simples. Se a gente entender isso, isso vai nos ajudar muito na nossa caminhada com Deus. Vai ser algo fundamental. Então, uma pessoa começa a amadurecer quando ela percebe a sabedoria das suas escolhas. Então, eu vou dar aqui um exemplo, né? Imagina que você tem 10 mil reais. E você toma uma decisão importante na sua vida. Você fala assim, ó, eu tenho 10 mil reais, eu vou investir esse dinheiro. E você vai investir em ações, certo? E tem 3 opções para você investir esse dinheiro. A opção número A,
você vai investir numa petrolífera, certo? A opção número B, você vai investir numa construtora. E a opção número C, você vai investir numa companhia aérea. Qual que vocês investiriam aí? A, B ou C? Põe aí no chat. Aqui, ó. Rafa, pois A. Vamos ver. Olha aí, o Não, eu pastor... só estou corrigindo, que você falou número A. Então, é número letra A. A ou número 1. Eu não vou escolher. Entendi, verdade. Erro de gravação. Vamos lá, aqui, ó. O pessoal postou. O pastor vai investir na construtora. A Inês, na petrolífera, vai investir na Petrobras. A Sandra também. O Profis também. Ó, quase todo mundo foi na letra A. Ana Paula, a Lígia. A Ana vai dividir o dinheiro, vai pôr um pouquinho em cada empresa, A, B e C, para diversificar o risco, para diversificar, né? Aí diminui o risco. A Aline na construtora, o pastor Vini pôs na B, acho que ele colocou na B da outra vez. A pastora Pri na B, pastor Edu na B, Florência na C. A Florência é diferente, né? Ela foi a única que escolheu aí não, teve a Vanusa também, olha aí. E a Ana na B e a Laís na A. Então, você tomou uma decisão muito importante na sua vida e que é uma decisão boa. Você falou assim, ó, eu tenho 10 mil reais, eu vou investir esse valor. E é uma decisão certa ou não é? Com certeza, né? Eu apoio essa decisão, você investir em um ativo, algo que vai render esse valor, né? Mas o que acontece foi em março de 2020. Você investiu em fevereiro de 2020. Em março, começou a pandemia do Covid-19. E aí? Aí não tem mais como. Você não sabia? Foi uma decisão errada que você tomou? Não foi. Eu vejo que não foi. Você não tem como prever o que vai acontecer. E aí, o que aconteceu com a petrolífera, com a Petrobras? É um exemplo, né? Você perdeu 5 mil reais. Então, você tinha lá 10 mil, esses 10 mil você perdeu 5, ficou com 5 mil reais, né, investido nessa empresa. A construtora, foi um investimento melhor, mas olha só o que aconteceu com a construtora. Você perdeu R$ 4.990. Você perdeu do mesmo jeito. R$ 10 de diferença vai fazer alguma coisa? Você já perdeu praticamente a mesma coisa do que perdeu na petrolífera. E a companhia aérea? Agora sim, a Florência e a Vanusa fizeram um grande investimento. E o que aconteceu aqui com a companhia aérea? Perdeu R$ 5.010. Também perdeu. Qual opção foi a melhor? As três foram ruins. E muitas vezes na nossa vida, a gente acha que quando nós vamos tomar uma escolha, vai ter uma melhor e vai ter outra que é pior. Mas às vezes, todas as escolhas vão ser ruins, porque não depende da gente. A gente não consegue prever o futuro. Ninguém ia prever que ia ter a pandemia. E é assim na nossa vida. Talvez você tomou uma escolha errada com o seu filho na hora de educar ele, mas na hora que você tomou essa decisão, você pensou no melhor para ele. Mas, infelizmente, hoje você vendo toda a situação, você viu que errou. E não tem problema nenhum nisso, desde que você garanta isso. Então, ó, com a liberdade ocorre a responsabilidade da escolha. Mas o mais importante não é a escolha, mas a intenção do seu coração em fazer determinada escolha e garantir que você está com Deus. Então, a escolha não é o mais importante. O mais importante é se você está com Deus ou não está. Isso que é o mais importante. Eu aprendi isso uma vez no Valentes que o pastor Vini me
e gravou na minha mente. Então, você tomou ali, usando aquele exemplo das ações, né? Você poderia tomar qualquer uma dessas escolhas, a A, a B e a C. Todas elas você ia perder grande quantidade de dinheiro. Como poderia ocorrer o inverso? Você poderia ter ganho grande quantidade de dinheiro. Mas o importante foi a decisão. Porque quando você foi tomar a decisão, você pensou assim, olha, eu tenho esses 10 mil reais e eu quero investir em algo. Porque se eu deixar aqui guardado, eu também vou estar perdendo dinheiro, porque a inflação vai subindo e o meu dinheiro fica ali, não evolui, né? Então, o mais importante é isso, ó. Vou até repetir aqui, ó. O mais importante não é a escolha, mas é a intenção do seu coração e em fazer determinada escolha e garantir que você está com Deus. Então, aqui, ó, só para colocar aqui, né, os discípulos, eles estavam com Deus, e isso impediu que eles fossem perseguidos. Boa parte dos discípulos, eles foram perseguidos, foram mortos, uns foram apedrejados, outros passaram por apuros, porque o que importa não é a escolha se você vai para um lugar ou para outro, mas é se você está com Deus nessa escolha ou não. Porque Deus, ele pode falar para você, ó, toma essa atitude. Mas, aparentemente, essa atitude, você não vai ver, né, grandes coisas com seus olhos naturais. Então, que nem ali, ó, Pedro, Deus falou para ele, ó, vem aqui. E ele tomou essa decisão. Foi uma das decisões mais importantes que Pedro tomou. E ele teve uma experiência incrível. Depois ele começou a afundar, Deus foi lá e ajudou ele. Né? Então, toda decisão que você toma, o mais importante é se você está tomando ela com Deus ou não. E isso não envolve só você ouvir Deus, envolve você ouvir as pessoas que estão ao seu redor, os seus discipuladores, os seus líderes, a sua esposa, o seu pai, o seu filho, porque o filho, ele ensina muito o pai, né? O pastor até contou um exemplo um dia, que ele tinha um compromisso, e a Flor falou para ele não ir, porque acho que tinha uma impressão, não lembro com detalhes. E ele falou assim, eu não vou, eu vou desmarcar o compromisso, porque pode ser que Deus esteja falando algo aqui comigo, e eu não vou, né, tomar uma decisão e que pode, sei lá, correr um risco de vida, alguma coisa ter acontecido. Então, olha como é importante a gente caminhar com Deus. Então, aqui em João 14, versículo 6, diz assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. E ali em João 8,32, esses versículos são muito famosos, né? Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Então, todo o ambiente, né, que existe Jesus, todo o ambiente que existe a verdade, tem que existir a liberdade. A liberdade é algo fundamental. Então, onde não existe liberdade, não existe verdade. Ou seja, não existe Jesus. Então, ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a liberdade, ela é importantíssima para que haja o amor, como nós já vimos. Então, o evangelho do reino consiste em criar um ambiente em que adquira liberdade e estabeleça um governo que mantenha essa liberdade. Então, talvez muitos de nós, e eu acredito que, em certo nível, talvez todos nós aqui nessa noite, precisamos crescer nesse quesito. Nós precisamos crescer em um relacionamento com Deus de liberdade.
em que nós vamos ser responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Nós vamos tomar as decisões, mas nós vamos ser responsáveis por essas escolhas. Então, ali em 1 João 4:8, o que diz? Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o que Deus é? Deus é amor. E se Deus é amor, aonde Deus está, tem que existir a liberdade, que é ali onde diz em 2 Coríntios 3, versículo 17. Pois o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali é a liberdade. Então, aonde Deus ele está, aonde a presença de Deus está, há liberdade. A gente viu tanto isso, essa característica em Jesus, né, nos versículos que nós lemos antes, como em Deus. Então, se nós não vivemos com uma mente livre, com um coração livre e cheio de amor, nós estamos em outro lugar que não é um relacionamento com Deus, um relacionamento saudável com Deus. Por quê? Porque aonde ele estiver, tem que existir a liberdade. E talvez você pense, nessa noite, você comece a meditar, você vê que muitas coisas que você tem no seu relacionamento com Deus, você, às vezes, não consegue desenvolver esse relacionamento porque você não se sente livre de verdade. Você acha que é um relacionamento religioso, você tem medo de Deus. Então, olha como é importante que a gente caminhe, né, nesse relacionamento de amor e nesse relacionamento de liberdade. Então, o propósito da liberdade, por que a liberdade existe? Ela existe para que exista o amor. Mas também vai existir, se nós tomarmos as decisões erradas, longe de Deus, também vai existir o mal, também vai existir a morte. Então, não existe liberdade sem amor. Então, quando nós usamos a liberdade para o propósito certo, e qual é o propósito da liberdade? É o amor. Nós permitimos que, nos lugares que nós estivermos, seja na igreja, seja com a nossa família, seja no trabalho, quando existe um ambiente de liberdade, existe um ambiente de amor, nós promovemos esse ambiente aonde nós estivermos, mesmo que ali não exista liberdade. Então, o nosso propósito, como filhos de Deus e livres, é promover um ambiente de amor aonde nós estivermos. É carregar isso aonde nós estivermos. Tá dando para entender? Amém. Yes. Então, ali em João 4, versículo 16 ao 19, diz assim: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento. Então, olha que legal, né? Muitas vezes nós temos uma impressão errada acerca do fim dos tempos, acerca do dia do julgamento, e nós temos medo. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus ainda não está baseado na liberdade. Ainda nós não estamos plenos em amor. Porque se nós estivermos plenos em amor, sabe quando a gente vai ter a certeza da nossa salvação? É algo que eu penso, né? Não estou me referindo à Bíblia aqui, mas algo que eu penso. Nós vamos ter a certeza da nossa salvação quando nós nos alegrarmos com a volta de Jesus, quando nós nos alegrarmos com o dia do julgamento,
que o Senhor vai olhar para nós e falar assim: vem, meu filho, você é bem-vindo nesse reino. A salvação, ela não começa no dia do julgamento. A salvação, ela começa agora. E nós temos essa opção. Nós temos a liberdade de escolher esse caminho ou não. E se o seu relacionamento com Deus até o dia de hoje foi baseado no medo, foi baseado, né, um relacionamento, às vezes, opressivo, né? Por quê? Porque talvez você carregou traumas na sua vida. Então, você teve um pai que abusava de você com palavras, né, que era pesado com palavras, e talvez esse relacionamento que você teve com seu pai, com base no medo, você está carregando ele até hoje, e isso está refletindo no seu relacionamento com Deus. Talvez você tenha um namorado que usou você, né? Que, em vez de te amar, ele aproveitou de você, e você carrega isso no seu coração, você carrega isso na sua mente. Então, eu creio que Deus, ele está nos levando para esse caminho de liberdade. Hoje é um culto que Deus, ele está promovendo a liberdade na nossa mente e no nosso coração. Por quê? Porque se nós queremos desenvolver o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus não pode estar fundamentado nos relacionamentos que nós já tivemos com outras pessoas e que não expressaram a liberdade e o amor. Amém? Então, vamos continuar aqui lendo. Pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo. Em algumas versões diz assim: o amor lança fora todo medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, olha que importante a gente entender isso, né? O amor, ele tira fora todo medo. E aqui eu quero fazer uma observação, né? Porque se nós lermos esse contexto desse texto, aqui está falando de um medo de relacionamento. O medo, nós vamos ver na parte 2, né? Na parte 2, que vai ser na semana que vem, nós vamos ver que o medo, ele faz parte da nossa natureza. Por quê? Imagine você em cima de um edifício muito alto, certo? Se você não tem medo de altura, o que vai acontecer? Você pode correr um risco de vida e você pode morrer. Então, o medo, dentro da natureza, né, é como se fosse um sentido, não é um sentido, me fugiu a palavra. Mas, instinto. Oi? Instinto. Um instinto, isso. Obrigado, amor. Olha aí. Por isso que eu te amo. O medo, ele é um instinto. Então, o medo, ele é necessário que a gente, que exista no nosso dia a dia, de forma equilibrada. Então, já pensou se nós dirigíssemos um carro sem medo? A gente ia acelerar, não ia prestar atenção em nada, ia colocar em risco a nossa vida e a vida do próximo. Então, o medo, ele é um instinto, ele precisa existir dessa forma. E, agora, o medo no relacionamento, e no nosso relacionamento com Deus, e no nosso relacionamento com o próximo, isso é errado. Entenderam? Aqui está falando do nosso relacionamento com o Senhor. Então, o medo, ele não pode existir nos nossos relacionamentos. Então, eu quero fazer uma pesquisa com vocês nessa noite. O pessoal da mídia aqui, a Ana também vai ajudar. E eu gostaria que você meditasse agora nessa pergunta, né? Como você classifica
o seu relacionamento com Deus? E aí você vai ter essas 6 opções, porque você vai escolher uma dessas 6 opções. Então, ó, a opção número 1, você você entende, né, você classifica o seu relacionamento com Deus de forma que você tem muito medo e você não tem liberdade. Seja sincero, certo? Então, a opção número 1. A opção número 2 você tem medo, você tem menos liberdade, mas de forma moderada, né? Não é muito assim que nem o 1, né? É ali o ponto 2, né? O 3, você acha que tem um pouco dos dois, né? Tá ali no meio termo, sabe? O neutro. Agora, o 4, você já consegue classificar o seu relacionamento com Deus, que você não tem mais tanto medo, você tem mais amor no seu relacionamento com Deus e mais liberdade, certo? E o 5 é plenitude, certo? Você tem amor, você tem liberdade, você se sente livre quando você fala com Deus, não tem, sabe, nenhuma coisa assim que venha trazer uma impressão ruim do seu relacionamento com Deus, você consegue desenvolver um relacionamento de devocional bom e realmente você se sente livre e cheio de amor e você entende que essa revelação existe dentro de você. E o 6 é se você não quer responder, porque como você é livre, você também pode responder a opção 6, que aí você não precisa responder nada. Então, eu vou deixar aqui para vocês colocarem no chat, ou se você não consegue escrever, né, você pode abrir o microfone e falar, né, talvez você esteja aí com o celular, às vezes não consegue escrever no chat, então você pode falar. Então, eu vou dar aí uns minutinhos para você colocar. Então, ó, opção número 1, você entende que o seu relacionamento com Deus tem muito medo, você não se sente livre, é um relacionamento que não flui, né? Você se sente mal. O 2, você tem, mas é de forma moderada. O 3 é neutro, né? O 4, você entende que você já está desenvolvendo um relacionamento de amor, de liberdade, você consegue, você entende assim, não é pleno ainda, mas eu estou melhorando, né? O 5, você já é pleno, você já é cheio de amor, cheio de liberdade, cheio daquelas qualidades que a gente falou, né, de sabedoria, de obediência. Por quê? Porque você entende o que é amor. Então, é outro nível. E o 6 é se você não quer responder. Então, vou dar aí uns minutinhos. Podem ir respondendo. Tá fechado. Não sei se o pastor tá querendo falar. Ah, tá. Não, tô falando com a Flor aqui, peraí. Eu vou pedir para Ana e para a Geice anotar, porque a gente vai fazer uma estatística que no próximo culto, né, na próxima quarta, a gente vai mostrar aí o resultado que deu. Então, vamos ver. Então, aqui respondeu a Aline. Eu gostaria de pedir para todos responderem, mesmo que você responda ao número 6, tá? Então, tem aqui, ó, 25 pessoas, mesmo que você responda o número 6, e repito, se você não conseguir responder, no chat, pode abrir o microfone e falar. Então, aqui, ó, a Aline, a Carol, Aline 4, Carol 4, a pastora Flávia 5, Ana Paula... 16 pessoas já. 16. Obrigado, pastor. Está faltando 10 aproximadamente, né? 14.
Falta eu também, eu vou colocar aqui, ó. O meu também vou colocar 4. Ah, é uma dinâmica, tá, pessoal? Fiquem tranquilo aí. No... Ixi, a Laís colocou 3,5. 3,5 é 3, vai, 3. Todos responderam? Eu acho que... Espera que eu saí aqui, ó. Então, legal. Acho que todos responderam, né? Então por que a gente vai fazer essa dinâmica, né? Porque no próximo culto, na semana que vem, eu não quero me estender nessa noite, né? Na próxima semana, a gente vai falar sobre a parte 2, que é o medo. Como o medo, ele influencia esse relacionamento de amor e de liberdade. Então, em momento nenhum, né, de todos os textos que a gente leu, em momento nenhum, em nenhum trecho da Bíblia, fala que Deus é controlador e que Deus é rigoroso. E não existe um versículo. Mas muitas vezes nós temos essa mentalidade. Então, às vezes é fácil a gente falar, eu entendo que Deus é amor, que ele veio para nos libertar. É fácil falar na teoria, mas às vezes quando tem o nosso tempo com Deus, quando nós nos vemos, né, diante de uma escolha que nós tomamos que não foi tão certa, o nosso interior se enche de medo. Então, a gente vai falar isso na semana que vem. Gostaria que todos vocês estivessem aqui, convidassem mais pessoas, porque a gente vai falar sobre o medo e como o medo atua, né, no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com o próximo também, que também é fundamental, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, esse amor, ele tem que existir nesses dois tipos de relacionamento, com Deus e com o próximo. Então, na semana que vem, a gente vai continuar sobre esse assunto. Então, a ministração de hoje, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, é algo objetivo, mas se a gente entender isso, se a gente entender que nós temos que Deus, ele nos fez de fato livres, né, e que para que exista um ambiente de amor, tem que existir um ambiente de liberdade. Se a gente carregar isso, mais de 70% dos nossos problemas estão resolvidos, até mais. Amém? Então, eu Amém. Vou tirar aqui a apresentação. Amém, pessoal. Eu gostaria aqui de orar, né, de concluir essa ministração orando por cada um de nós. E então feche os seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez livre e porque o Senhor nos encheu de amor. Senhor, muitas vezes nós falamos isso da boca para fora, nós conhecemos esses versículos, nós já sabemos toda a teoria, mas muitas vezes nós não conseguimos transportar isso para um relacionamento prático com o Senhor, para um relacionamento prático com os nossos irmãos. Então, nós temos medo, muitas vezes, de nos relacionar com uma pessoa do trabalho, com, talvez, um relacionamento amoroso. Por quê? Porque nós temos medo de nos machucar, nós temos medo de nos arriscar. Senhor, em nome de Jesus, que a sua cultura de amor, que a sua cultura de liberdade venha, Senhor, sobre a vida de cada um aqui. Senhor, que todo esse sofisma, toda essa construção na nossa mente, se existe alguma construção na mente dos meus irmãos,
e na minha mente, eu posso falar por mim mesmo, toda essa construção baseada no medo na nossa mente, de pensamentos que venham trazer medo, Senhor, em nome de Jesus, que esses pensamentos que sejam destruídos em nome de Jesus, que o Senhor venha nos libertar nessa noite de todo medo, de toda opressão, Senhor, de relacionamentos que nós já tivemos, né, e muitas vezes, por causa desses relacionamentos ruins, dessas experiências ruins, nós transferimos para a nossa vida hoje, tanto nos nossos relacionamentos pessoais, como no nosso relacionamento com o Senhor. Mas que essa palavra, ela venha ser viva na nossa mente e no nosso coração. Em nome de Jesus, amém.